Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Povo de Deus, eu vou trabalhar a minha meditação com vocês, junto com vocês, em dois pontos da nossa liturgia de hoje. O primeiro vai ser a segunda leitura e o complemento, o próprio Evangelho. Veja bem, logo no começo da primeira leitura da profecia de Zacarias, nós vimos: exulta cidade de... Não, isso aqui é a primeira leitura, perdão, eu quero a segunda. Diz assim: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Aí vocês e eu, nós perguntamos: o que está acontecendo? Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Porque nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Ali nós somos incorporados a Cristo, que é Deus. Aí vem Paulo com essa dúvida para cada um de nós, desta forma: se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Porque o elemento humano, ele é livre em aceitar o Espírito Santo. Não é o nosso caso, isso eu falo abertamente, porque só o fato de nós estarmos nesta hora, neste dia, neste templo, significa que nós temos o Espírito Santo conosco, que nós o recebemos lá no nosso batismo. É um mistério, minha gente. Se é mistério, quem sou eu para explicar mistério? Nenhum, não tenho condição. Esse mistério que nós recebemos. Por exemplo, esta manhã nós tivemos aqui 2 batizados, o Vicente e a Catarina. Obrigado. 2 batizados. Nós não vimos nada de extraordinário, o Espírito Santo em forma de pomba ou em forma de luz, sobrevoando o grupo que estava aqui. Não vimos nada disso.
mas nós meditamos e aprofundamos esse mistério que é a chegada à vida do Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo aqui, que o povo, ele fazendo a catequese, deu a entender que alguém não estava aceitando. E ele, muito preocupado, fez com que o pessoal pudesse interiorizar. Muito bem. Se temos uma dívida, mas não para... Nós temos uma dívida. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, essa dívida está aqui, para vivermos segundo o Espírito. É uma teologia um pouco profunda e um pouco difícil, porque nós não vivemos segundo a carne. A nossa vida, todos nós sabemos que é morada, é templo do Espírito Santo. Então nós não podemos deixar o Espírito Santo ir embora. Nós não podemos deixar o Espírito Santo sair de nós. Temos que invocá-lo em cada momento do nosso dia, da nossa vida, colocar no nosso meio todas as vezes que nós precisamos, e nós precisamos desse Espírito Santo em cada segundo do nosso dia. Então, na nossa semana, nós vamos levar isso daqui. Eu quero ganhar, quero experienciar a vida do Espírito Santo em mim. Já tenho, só recordando. Aí o próprio Cristo, que está em comunhão com o Pai e o Espírito Santo, fala conosco em forma de oração. Que coisa bonita, minha gente. Eu meditava essa semana numa outra igreja que eu celebrei, essa riqueza aqui, o Pai em comunhão com o Filho, mas o Filho gente, o Filho humano, que reza, que ora ao Pai em comunhão com o Espírito. Eu gostaria de chamar a minha atenção, e vocês comigo, da maneira, da forma que o Cristo rezou ao Pai. Que jeito que você está vendo o Cristo rezando ao Pai? Sentado como vocês estão? De cócoras, deitado? Que jeito que vocês estão vendo? Não precisa responder para mim não, responde para vocês. Mas eu vou falar para vocês do jeito que eu vi e estou vendo o Cristo rezando, ajoelhado, como gente, viu? Eu vejo ele desta forma. De que maneira? Com o olho, ou os olhos voltados para ele. E a união íntima dele com o Pai é muito profunda. Quando ele reza da seguinte forma: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E dá a explicação por que ele louva. Porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Conversando com o Pai, como se o Pai tivesse pego as coisas e escondido aqui embaixo, e você querendo ou não querendo, mas querendo enxergar. E ele então enxerga desta forma: revelaste aos pequeninos, escondestes aos pequeninos. Aí ele se manifesta àquele grupo que ele estava rezando em união com o Pai. Foi entregue por meu Pai, falando a catequese dele, a evangelização dele, e que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou o Filho senão o Pai, que nós dissemos agora há pouquinho, a união do Filho com o Pai tão íntima, que ele mostra para a humanidade quem ele é e quem é o Pai.
E ele não fica trancado com essas coisas, está tão claro aqui. Tudo, não é só um pouquinho não, tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece, já falamos, né? O Filho senão o Pai, e o Pai senão o Filho. Depois, olha o que ele fala, que é um pedido humano, que nós também fazemos. Vinde a mim. Quem? Todos vós que estáis cansados e fatigados. Vinde a mim. Então veja que Ele está à disposição. Vinde a mim. E nós vamos a Ele. Se nós estamos nesta assembleia neste momento, nesta paróquia nesse momento, é porque Ele nos convidou. Por isso, vinde a mim. Se nós estamos cansados fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, vamos colocar isso sim lá naquela sacola, lá naquele emborná, lá naquela bolsa. É a disposição dele para nós. É a coragem que ele tem também de ter rezado ao Pai e nos ter aceitos. Se colocando à disposição. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Já falamos agora há pouco dessa união dele com o Pai. O meu jugo é suave, minha canga é suave. Pode contar comigo, disse Jesus, que eu estou com vocês. Resumindo tudo o que eu disse, minha gente, tudo o que eu disse, nós vamos ver que somos frutos do Espírito Santo. Vivenciamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo em comunhão com o Filho e o Pai, que nós queremos estar vivenciando durante esta semana. Vamos parar então um momentinho. Vocês vão ver aí um telão aqui na frente, não para assistir o jogo, mas para assistir o quê? Esta cena do Evangelho e da segunda leitura de hoje.